Então, está gravando hoje a apresentação pública do seminário da discente Laura Almeida de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. Ela está apresentando a sua dissertação Taxonomia de Efemeróptera insecta da região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil. Laura, o tempo é seu agora. Obrigado. Tá bom, vou iniciar. Bom dia a todos. Como já foi informado, eu me chamo Laura Almeida de Oliveira e vou dar início à apresentação do meu trabalho de dissertação, no qual é intitulado como Taxonomia de Ephemeroptera Ryan e Armes, 1891 insecta, da região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil. Tenho como orientadora, professora doutora Sheila Regina Marques Colseiro, e co-orientadora, doutora Jeane Marcele Cavalcante do Nascimento. Bom, Ephemeroptera é uma ordem de insetos aquáticos e são considerados assim porque passam grande parte da sua vida dentro do ambiente aquático, tanto em ambiente culêntico, que são ambientes que apresentam o fluxo de água menos intenso, como, por exemplo, os lagos, as lagoas, e também em ambientes lógicos, que são ambientes que apresentam um fluxo de água bem mais intenso, como os rios, os igarapés e as cachoeiras. Esse grupo retém uma série de características que são consideradas primitivas, como a incapacidade de dobrar as asas sobre o abdômen, pouca redução na venação alar e a presença de 10 segmentos abdominais que perduram até hoje. Esses insetos são comumente chamados de mayfly, na língua inglesa, ou efêmeros na língua portuguesa. Apresentam o desenvolvimento hemimetábulo, ou seja, sem o estágio de pupa, e o ciclo da vida da ordem de Ephemeroptera acontece da seguinte forma. Após as fêmeas copularem com os machos, elas depositam os seus ovos dentro ou na margem dos ambientes aquáticos. Em aproximadamente 2 semanas, eclodem as ninfas, que essa é a fase mais duradoura da ordem, podendo viver até 3 anos, dependendo da espécie, dentro do ambiente aquático. Em seguida, temos uma fase intermediária, que é característica da ordem Ephemeroptera, que é chamada de subimago. Então, esse processo de emergência, ele dura aproximadamente 30 segundos, e nessa fase já podemos observar a presença das asas. Nessa fase, eles não são sexualmente reprodutivos e são mais lentos, vivendo em repouso próximo aos igarapés. E, por fim, em seguida, acontece a última muda, que é chamada de imago. Nessa fase, eles já são sexualmente reprodutivos e já são mais ativos também. Nessa fase, eles vivem até 24 horas, dependendo do grupo também. Aqui eu trouxe exemplo de como que é uma ninfa e os alados. A ninfa, ela apresenta o corpo dividido em 3 partes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. Na cabeça vão estar presentes um par de antenas, os olhos, os ocelos e ainda aqui na frente as peças bucais. Em seguida, é observado o tórax, que é dividido em pronoto, mesanoto e metanoto, onde vão estar presentes as tecas alares, que vão dar origem às asas, e também ainda podemos observar a presença de 3 pares de pernas. Logo mais abaixo, é observado o abdômen, com 10 segmentos abdominais, onde vão estar presentes as brânquias, que são estruturas responsáveis pela respiração. E, por fim, os filamentos caudais, né? São 3 filamentos caudais. Em alguns grupos, esse filamento do meio ele pode ser reduzido. Aqui eu trouxe exemplo da fase alada, onde nós podemos observar a presença já de 2 pares de asas. Em alguns grupos, o par de asa posterior, ela pode ser ausente, mas aqui há uma diferença clara entre subimago e imago, que é observado na coloração das asas. Em subimago, essa asa ela é opaca, e em seguida, após a emergência, né, no imago, essa asa ela é translúcida. Aqui na asa, há a presença de estruturas chamadas micotríqueas, que são estruturas responsáveis, né,
para ajudar o inseto a sair da água. Então, consequentemente, essas estruturas elas são perdidas e, por isso, as asas ficam translúcidas. Uma diferença clara entre macho e fêmea em alguns grupos é observado pela essa presença de olhos compostos, onde não é observado, em alguns casos, na fêmea. São considerados bons indicadores, ou seja, são encontrados em águas frias, limpas e bem oxigenadas, então não é qualquer ambiente que vai ser encontrado esse grupo, devido à sua preferência, e devido a isso eles são utilizados em diversos estudos ecológicos, principalmente em estudos de monitoramento. As ninfas, elas provocam o revolvimento do sedimento, ou seja, quando estão à procura de alimento, acabam liberando partículas de matéria orgânica para a lâmina d'água, o que vai servir de alimento tanto para os efemerópteras quanto para outros grupos também. São importantes elos na cadeia trófica aquática e terrestre, ou seja, as ninfas elas servem de alimento tanto para peixes quanto para outros grupos predadores, e os alados, né, que já são terrestres, eles servem de alimentos para morcegos, para aves e para outros grupos também. Aqui nós podemos observar um processo de predação, um efemeróptero sendo predado por outro inseto. Esse grupo ele é amplamente distribuído no globo terrestre, não ocorre somente na Antártica e algumas ilhas oceânicas. E estima-se que mundialmente existam 42 famílias, 450 gêneros e 3.500 espécies. Já no Brasil, são reconhecidas 10 famílias, 84 gêneros e 415 espécies. Já para o estado do Pará, são reconhecidas 9 famílias, 29 gêneros e 41 espécies. E na região metropolitana de Santarém, esse número já é bem mais reduzido, com apenas 6 famílias, 16 gêneros e 10 espécies. Os primeiros estudos de efemeróptera no Brasil iniciaram na década de 80. Trouxe um exemplo aqui de alguns trabalhos que foram realizados nessa época, como Mazalca, em 1986, onde ele descreve várias novas espécies de cênide para o Amazonas, e um trabalho de Pereira e da Silva, 1990, onde descreve uma nova espécie de campilóce para o Rio de Janeiro. Então, desde então, nos últimos anos, houve um aumento considerável na disponibilização de informações sobre a efemeróptera, e a região que há maior número de espécies registrada é a região norte, tendo o estado do Amazonas o mais representativo. O estado do Pará, que é aqui ao lado, não tem nem a metade do número de espécies que se conhece para o estado do Amazonas, refletindo a necessidade de mais estudos concentrados nessa região, nesse estado. Já para a região metropolitana de Santarém, os estudos que foram realizados nessa área são poucos e bem pontuais, ou seja, os trabalhos que foram realizados nessa área são trabalhos voltados para algum grupo ou então para alguma espécie. Então, não se tem um levantamento geral da fauna de efemeróptera para a região. Então, há necessidade de mais estudos, porque não se conhece a biodiversidade dessa área. E conhecer a diversidade é de grande importância, uma vez que essa área vem sofrendo há anos diversos impactos antrópicos, como monocultura de soja, de milho, desmatamento, e essas causas acabam, perdendo a biodiversidade, e muitas espécies correm o risco de entrar em extinção antes mesmo de serem catalogadas. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é contribuir com o incremento do conhecimento taxonômico sobre a efemeróptera nos municípios que compõem a região metropolitana de Santarém. Os objetivos específicos inventariar famílias, gênero e espécies para a região, descrever descrever espécies novas baseando-se em ninfas e adultos e fornecer novas informações morfológicas para as espécies pouco conhecidas.
Com isso, essa dissertação está dividida em 2 capítulos, onde é apresentado agora o capítulo 1, no qual é intitulado Efemeróptera insecta da região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil. Esse artigo ele foi redigido conforme a diretriz de submissão da revista Biota Neotrópica. Então, a área de estudo é a região metropolitana de Santarém, que inclui os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, né, através de uma lei complementar estadual, número 079, em 17 de janeiro de 2012. É uma área de 27.285.426 quilômetros quadrados, que apresenta o clima tropical de monção, uma temperatura média de 25,6 graus Celsius, e a pluviosidade anual é de 2 milímetros. Os pontos amostrados abrangem as bacias hidrográficas tanto do Tapajós quanto a bacia hidrográfica do Mojuí. Aqui é um exemplo dos tipos de ambientes que foram amostrados, como na figura A, representado por igarapé, figura B, cachoeiras, na figura C é um lago, e na figura D, representado um rio. As coletas, elas foram realizadas em 30 pontos, distribuídos na região metropolitana de Santarém, entre junho de 2019 a dezembro de 2020. E para a coleta das ninfas, foi por meio de rapixé, que é esse material observado na letra A, e peneiras, observado aqui na letra B. Então, esses materiais, eles eram passados em vários tipos de substrato, como folha, folhiço, pedra, vegetação. Então, os mais diversos tipos de substrato possível para abranger uma maior diversidade do grupo. Algumas ninfas também foram separadas para a criação. Essas ninfas separadas para a criação são ninfas com tecas alares escurecidas, que significam que estão próximo para emergir. Então, elas eram colocadas no recipiente plástico, contendo um furo na base aqui, coberto com filó, e na parte superior também. E era deixado dentro do próprio ambiente até que estivéssemos lá fazendo a coleta, e se caso não fizesse a muda durante esse determinado tempo, era levado para o laboratório para realizar a criação em laboratório, seguindo a metodologia proposta por Boldrini em 2013. Também foram feitas coletas dos alados, né, dos subimagos e imagos, através de armadilhas. Armadilha do tipo luminosa, como observado aqui na letra A, um lençol iluminado, que consiste na montagem desse lençol próximo ao igarapé, e com auxílio de uma lâmpada de emergência também é inserido nessa armadilha. Então, os insetos, eles tendem a voar em direção à luz solar, e acabam ficando fixo aqui nesse lençol, e é possível fazer a captura por meio de um ependófilo. Também foi utilizada a armadilha luminosa do tipo Pensilvânia, que essa armadilha ela é colocada no campo no dia anterior e recolhida no dia seguinte. É muito utilizada para fazer coleta dos grupos que emergem ao amanhecer. Então, quando não se pode ficar no campo, durante esse período, é colocado esse tipo de armadilha. Então, os insetos também voam em direção à luz solar e entram dentro desse pote coletor contendo álcool. E também foi utilizada uma armadilha do tipo Malese, que essa armadilha também é deixada em campo, principalmente em locais de difícil acesso, que não dá para ir retirar tão rápido assim. Então, é deixada no campo por aproximadamente 15 dias. Então, essa armadilha ela é montada sobre o igarapé, e os insetos também eles tendem a voar em direção à luz e acabam entrando nesse pote coletor, né? São atraídos por essa tenda branca aqui e acabam entrando nesse pote coletor contendo álcool. Já para as identificações, algumas estruturas são essenciais. Né? No caso das ninfas, são as antenas, peças bucais, pernas, tergitos, brânquias, paraproctos e os cercos. Já nos alados, as estruturas essenciais são as asas, pernas e genitália masculina das imagos e subimagos. Então, essas estruturas, elas são dissecadas,
ou seja, são retiradas com auxílio de um alfinete, montadas entre lâmina e lamínula, contendo roia como meio de montagem, e levadas para a estufa, né, por durante 2 dias, numa temperatura de 60 graus Celsius para secagem. Já no caso dos alados, são retiradas as asas, né, e é montada entre lâmina e lamínula, sem nenhum meio de montagem, apenas com uma gota d'água para arrumar essas estruturas, e vedada com fita adesiva aqui na lateral. Já para as genitálias, essas genitálias elas são retiradas e colocadas numa lâmina escavada para ser analisadas em diferentes vistas, contendo a glicerina como o meio. E em seguida, essas estruturas, as genitálias, elas são conservadas em álcool dentro de um ependófilo. As identificações, elas acontecem por meio de alguns equipamentos, como o microscópio e o estereomicroscópio. O microscópio é para analisar estruturas bem pequenas, principalmente das ninfas, e também com auxílio de chaves de identificação. Eu trouxe aqui uma bem comum, bem utilizada, que é a de Domingues, que é uma chave para a América do Sul, só que não foi utilizada apenas essa chave, né? Outras chaves também foram utilizadas e artigos atualizados para cada grupo. Já para as ilustrações, foram feitas por meio de fotografias. Essas fotografias, elas foram tiradas, né, através de uma câmera acoplada nesses equipamentos. E para fotos com melhor qualidade, foi utilizado um sistema de iluminação LED para ter fotos mais claras, mais nítidas. E, em seguida, essas fotos eram fotomontadas num programa chamado Helicon Focus e pranchadas e editadas no programa Adobe Photoshop. Os dados sobre a distribuição, né, desse trabalho foi retirado do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, do site Efemeróptera da América do Sul e de artigos específicos para cada taxo. Né? A apresentação do material está organizada da seguinte forma: os novos registros de espécies para o estado do Pará e região metropolitana de Santarém estão representados por um símbolo positivo, e os novos registros para a região metropolitana de Santarém estão representados por um asterisco. Então, com isso, os resultados desse trabalho, nós obtivemos 8 famílias, 31 gêneros e 50 espécies e morfoespécies. Os morfótipos apresentados aqui não puderam ser identificados a nível específico devido à falta de algum estágio de vida para a correta identificação. Então, quando algum grupo necessita de ninfa ou algum imago para identificação e não foi possível a coleta, esses espécies não foram identificados a nível de espécie. Então, com isso, obtivemos 14 novos registros para o estado do Pará e 20 novos registros para a região metropolitana de Santarém. Aqui nós temos os resultados da família Betide, onde foi encontrado 10 espécies e 9 morfoespécies, sendo 6 novos registros para o estado do Pará, como Artubina maculata, conhecida anteriormente apenas para o estado do Amazonas, Calibetes gélidos, anteriormente conhecido apenas para o Amazonas, Rondônia e Roraima, Calibetes gonzalesi, o estado mais próximo que se tinha registro era também Amazonas e Roraima, Cleodes, que é registrado pela primeira vez, não se tinha registro desse gênero para o estado do Pará, embora seja um gênero bem distribuído, ainda não foi registrado para o estado, devido a, acho que, falta de amostragem também. E Tupiara e Birapitanga, também, que é registrado para cá, para o estado do Pará, como primeiro registro, que anteriormente se tinha conhecimento apenas para o estado do Amazonas. E o Altzoif Robert também é um novo registro para o estado, que anteriormente se conhecia apenas para o estado do Amazonas, Rondônia e Roraima. E um novo registro é feito para Santarém, que é de Calibetes nigraciclos. Anteriormente, só se tinha registro dessa espécie para a cidade de Parauapebas, restrito à fauna do Carajás. Também
é acrescentado ainda nessa família informações morfológicas sobre a artubina, né, o gênero Artubina, onde podemos observar aqui na letra F, que representa Artubina maculata, e na descrição original dessa espécie, nessa área costal, o autor informa que há a presença de 4 veias transversais. E já nesses exemplos, né, desses organismos apresentados aqui, foi observada a presença de até 5 veias nessa área, como observado nessa área costal. E já em Artubina sp foi observada a presença de até 8 veias, diferente das espécies que já são descritas. Então, significa que essa característica ela é bem variável nesse grupo, e essas informações elas são acrescentadas para a morfologia do grupo. Aqui temos os representantes da família Cnidae, onde foi encontrada 4 espécies e 2 morfoespécies, sendo um novo registro para a região metropolitana de Santarém, como Brasilocene septentrionalis. Anteriormente, só se tinha registro apenas para a Serra do Tucumaque, e 2 novos registros para o estado do Pará, como Brasilocenes mendesi, que anteriormente se conhecia apenas para o Mato Grosso, e Cenis cuniana, que o estado mais próximo que se tinha registro era o estado de Roraima. Aqui, os representantes da família Leptoífide, onde foi encontrado 2 espécies e 4 morfoespécies, sendo 2 novos registros para a região metropolitana de Santarém, como a Manaífe sagaçu, anteriormente conhecida apenas para Parauapebas, e Macunaífes australis, que se tinha registro apenas para a cidade de Altamira e Oriximiná. E aqui também é feito um novo registro para o estado do Pará, de Trichoritops sp, que representa uma nova espécie, que vai ser falado mais à frente. Aqui são os representantes da família Leptoflebidae, onde foi encontrado 8 espécies e 4 morfoespécies, sendo 4 novos registros para o estado do Pará, como Ascola emerick, anteriormente conhecida apenas para o estado do Amazonas e Roraima, Hermanelopes acea, conhecida apenas para o estado de Amazonas e Roraima também, e Drosmilondo guilesi, que é o registro dessa nova espécie para o estado do Pará, que embora seja uma espécie bem distribuída, ainda não se tinha registro para o estado, devido também a fatores de amostragem. E Miróclis duquense, né, que é uma espécie descrita e registrada apenas para o estado do Amazonas. E também um novo registro é feito para a região metropolitana de Santarém, como Farrod xingu, que anteriormente se tinha registro apenas para a cidade de Altamira, restrito ao rio Xingu. E aqui temos os representantes da família Polymithacidae, onde foi encontrado 3 espécies e uma morfoespécie, sendo Campsurus essequibo, registrado pela primeira vez para a região metropolitana de Santarém, anteriormente só se tinha ocorrência para a cidade de Tucuruí, e Campsurus lúcido, registrado pela primeira vez para o estado do Pará, anteriormente se tinha registro apenas para o estado de Roraima. Então, com esses novos registros, com essas coletas realizadas na região, houve um incremento do número de novos registros encontrados, tanto a nível regional, que é a coleta, que foi feita a coleta, como também a nível estadual, que significa que teve um aumento de 25% no número de novos registros para o estado do Pará e 80% no número de novos registros para a região metropolitana de Santarém. Esses números, eles são bem significativos, justamente porque a área representa apenas 2,19% de todo o território estadual. Betidae foi a família mais representativa, seguido de Leptoflebidae, e nos trabalhos que são realizados tanto na América do Sul quanto no Brasil mesmo, essas são as famílias mais representativas, justamente por serem as famílias mais diversas, né, apresentam a maior diversidade, e em trabalhos que são realizados, é comum que encontre esse tipo de resultado. Os gêneros Cleodes, Hermanelopes e Tupiara são registrados pela primeira vez para o estado do Pará, certo? E embora Hermanelopes e Tupiara apresentam uma distribuição bem mais restritas, quando foi analisado a distribuição desses grupos,
foi observado ainda lacunas nessas distribuições, que representa que algumas amostragens elas estão sendo concentradas em apenas algumas localidades, dificultando o conhecimento de toda a distribuição dos grupos. A região metropolitana de Santarém apresenta uma diversidade efemeróptera representativa para o estado, justamente pelo grande número que foi encontrado de espécies nessa região, né, que está próximo, que é maior do que o que se conhece para todo o estado. E Hydrosmilon douglas e Cimotrolopes inequalis foram as únicas espécies amostradas nos 3 municípios. Já outras, como Calibetes gélidos, Cenis cuniana e Capsurus lúcidos, foram amostradas em apenas um deles. Então, diversos fatores podem explicar, né, essa distribuição desses grupos, principalmente fatores ecológicos. Então, podem surgir vários trabalhos nessa perspectiva para entender essas distribuições, e com essas observações, ainda ressalta a importância de mais trabalhos, mais levantamentos constantes nessa área, justamente para entender como esses grupos estão distribuídos. Com isso, né, com esse trabalho, os resultados apresentados aqui contribuem para o incremento do conhecimento sobre a diversidade e distribuição de efemeróptera, justamente pelo levantamento que foi realizado aqui, observada a grande diversidade que se tem nessa área e que pode ser perdida, porque é uma área que vem passando diversos impactos antrópicos, então tem que ter um olhar mais ecológico para a conservação dessas espécies, e também quanto à distribuição, foi algo que contribuiu devido ao aumento do número de novos registros a nível estadual, embora o trabalho seja em apenas uma localidade. E esse conhecimento é fundamental para o entendimento ecológico dessa fauna, como também em termos de nomeação dos taxos, vistos novos registros e novas espécies coletadas, quanto também para o entendimento da distribuição. Aqui agora é apresentado o capítulo 2, né, que foi intitulado A Nova Espécie de Trichoritops trever, 1958, Ephemeroptera leptoífide, para o estado do Pará, Brasil. Esse artigo ele foi redigido conforme a diretriz de submissão da revista Biota Neotrópica. Então, Trichoritops foi estabelecido por trever em 1958, e esse gênero ele é representado por 19 espécies válidas distribuídas na América do Sul. Dessas 19 espécies, 9 são registradas apenas no Brasil, ou seja, endêmicas do Brasil. E no norte do Brasil, há registro de 7 espécies de Trichoritops, para o estado do Amazonas, do Amapá, Rondônia e Roraima. E até o momento não se tem registro de nenhuma espécie para o estado do Pará. Foi registrado o gênero, né, para o estado, mas esse gênero foi registrado através de um trabalho de ecologia, e nesse trabalho não foi realizado a identificação a nível de espécie. Então, há registro do gênero, mas não se conhece nenhuma espécie até o momento para o estado. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é descrever uma nova espécie de Trichoritops baseada em ninfas coletadas no estado do Pará, Brasil. E como resultado, né, a espécie descrita é denominada Trichoritops similis, no qual o epíteto específico é uma palavra latina que tem o mesmo significado, que significa similar, e é uma referência à semelhança geral dessa espécie a Trichoritops rondoniense. Então, essa espécie, ela foi descrita com base em uma ninfa madura, com um corpo de 2,3 milímetros, a antena de 0,7 milímetros, mesanoto de 0,8 milímetros, com um corpo robusto e a base do abdômen mais larga do que o ápice. Aqui temos exemplo, né, dessa nova espécie, no caso Trichoritops similis, que, como eu falei anteriormente, se assemelha a Trichoritops rondoniense devido a algumas características, como a presença, né, no terga 3 a 7 desses tubérculos localizados medialmente no abdômen,
o fêmur e a tíbia, né, são similares porque apresentam também cerdas longas e petiquinadas nessa região, e também na branca opercular a ausência da veia transversal, certo? Então, devido a essas características, se assemelha Trichoritops similis com Trichoritops rondoniense. Mas aqui há evidências que diferem esses dois grupos. Aqui, nessa primeira imagem, é representado por peças bucais de Trichoritops similis, e aqui nessa imagem ao lado, são peças bucais de Trichoritops rondoniense. Então, aqui no labro, no lábio e nas mandíbulas, que são essas estruturas aqui, em Trichoritops similis, há a presença de poros menos abundantes, como observado aqui nessa seta, e mais espaçados, diferente em Trichoritops rondoniense, que esses poros, eles são mais abundantes, é até visível aqui essa abundância, e também são menos espaçados, ou seja, são mais juntos, são o inverso de Trichoritops similis. Outra característica também é o palpo maxilar, nessa estrutura na letra E. Então, no palpo maxilar, o segmento, ele apresenta apenas um segmento, enquanto no palpo maxilar de Trichoritops rondoniense, apresenta 2 segmentos, o palpo maxilar. Então, essa também são diferenças observadas entre essas duas espécies. Outra evidência também é o palpo labial, observado aqui na letra F. Em Trichoritops similis, que é a nova espécie, o segmento 2, ele é maior do que o primeiro, enquanto em Trichoritops rondoniense, o segmento 2, que é aqui onde eu estou apontando, ele é menor do que o primeiro, ele é mais curto. Então, outra diferença. Aqui também temos observado diferenças nas pernas, né, que são estruturas também bem importantes na hora de diferenciar uma espécie da outra, como observado nos fêmures e nas tíbias, que essas cerdas, elas são mais ramificadas, aqui na letra D, ó, mais ampliado, podemos observar uma maior ramificação, enquanto em Trichoritops rondoniense, essas ramificações, elas não são tão visíveis assim. Apresentam ramificações, só que bem menos do que em Trichoritops similis. Outra característica que as diferem também está na garra tarsal, que é essa estrutura aqui, né, no final da perna, e em Trichoritops similis é observado a presença de 4 a 5 dentículos nessa área marginal, aqui, ó, mais em cima, que não dá para ver tanto aqui nessa imagem, mas há a presença de 4 a 5 dentículos, enquanto em Trichoritops rondoniense há a presença de 5 a 6 dentículos nessa área. E também na área marginal, que é um pouco mais aqui abaixo, em Trichoritops similis, há a presença de 4 dentículos, enquanto em Trichoritops rondoniense, esses dentículos são ausentes. As ninfas de Trichoritops similis, elas foram coletadas em 2 rios de fluxo lento, com largura variando de 6 a 12 metros, e associados à vegetação marginal em seções expostas à luz, então foi em locais bem abertos que tem uma maior incidência de luz solar. E de acordo com essas diferenças morfológicas, uma nova espécie, ela é descrita para Trichoritops, sendo esta espécie a primeira a ser descrita e registrada para o estado do Pará. Aqui, como finalização, apresento o cronograma, né, onde todas as atividades que foram propostas no mestrado já foram cumpridas, né, que se dá ao finalização do mestrado, né, que se dá essa apresentação pública. E, por fim, os meus agradecimentos, onde agradeço primeiramente ao PPG-BIS, né, ao todo o corpo docente, por todos os ensinamentos, por todos os auxílios financeiros que foram essenciais para a realização desse trabalho, a CAPES pela concessão de bolsa, o LETIA por todo auxílio também, suporte em laboratório,
ao IMPA, em especial a professora Neuza Ramada, aos alunos do IMPA, ao Jefferson, que ajudou bastante também nas coletas, quando vieram para cá para uma excursão. Então, foi de grande ajuda também essa parceria. E também acrescento os meus agradecimentos para a professora Sheila Coceiro, né, que esteve comigo esse momento, me ajudou nessa etapa, me ajudando também em auxílios, em busca de auxílios financeiros para a realização desse trabalho. A minha orientadora, Jeane, que me ensinou basicamente tudo de efemeróptera, só tenho a agradecer por todo o ensinamento, por toda a paciência durante esse período. Ao meu marido, Diego Costa de Souza, né, que foi também me ajudou bastante nessa etapa, principalmente em coleta de campo, onde a gente precisava, né, de gente mesmo indo para campo para ajudar. A Suzane, que foi uma parceira também no campo, junto com o seu marido, Carlos, também sempre esteve presente nas coletas. Ao Douglas e o Omar, que foram nossos motoristas por algum tempo, então sempre que estavam disponíveis, iam para campo também com a gente. E a toda a galera do Laboratório Letia, por todo o convívio durante esse período, por todo as contribuições, os incentivos, então só tenho a agradecer a todos vocês. E muito obrigada a todos que estão assistindo, e estou à disposição para as dúvidas.